O livro Gênesis é literatura. Esse livro é literatura. E mais, literatura poética. E nós precisamos remover com muito carinho, a ideia de que o livro de Gênesis é um tratado de cosmologia. Então, particularmente, se você está buscando um tratado de cosmologia, digita aí no Google, Michio Kaku. Michio Kaku. Digita física quântica, cosmologia. Discovery, cosmologia. Aí você vai ver astrônomos, cosmólogos, grandes cientistas dando aulas em programas espetaculares que nós vamos trabalhar no seminário Litromusical Pensamento e Vida, que vai ser feito ano que vem. E no Encontro do Ser, que vai ser feito em novembro, que é um aquecimento, uma prévia do Litromusical. Nós vamos trabalhar com esses cosmólogos. Mas o livro de Gênesis não é um livro escrito por físico. Ele não é um livro escrito por cosmólogo. Isso é bonito, isso é importante dizer. Já, inicialmente, nós recomendamos um filme. Para que a gente comece a entrar no espírito do livro. O filme é o do Ridley Scott, Êxodo. Abstrações feitas da interpretação hollywoodiana do livro de Êxodo, né? Hollywood é Hollywood. Eu chamaria especial atenção para o trecho em que Moisés está na sua aldeia, com a sua esposa, com seu filho, eles estão ali vivendo. Ali eles plantam alguma coisinha, tem o rebanho, porque eles são pastores camponeses, agricultores. Esse é um livro de camponeses poetas, não de cientistas. Nós não estamos desmerecendo cientistas, pelo amor de Deus. Se tem algo que nós temos é um profundo respeito pela ciência. Na verdade é mais do que respeito, é amor. Temos um profundo respeito pela filosofia, mas isso aqui não é ciência nem filosofia. Isso aqui é religião, é religiosidade no mais alto nível. É fé. Mas não é uma fé como a de hoje, uma fé proselitista, que apenas quer encher templos. Não. Isso aqui é uma fé de agricultor, de pastor de ovelha, de camponês, que quer ter uma experiência com Deus. Que teve uma experiência com Deus. E a experiência foi tão forte que ele quis comunicar. E como era uma experiência tão íntima, tão subjetiva, tão rica de emoções, só podia ser manifestado através da poesia. Então esse é um ponto para nós fundamental. Fundamental. Para entender do livro de Gênesis. Qual o caráter do livro? Então, a gente acredita que o livro de Gênesis, se eu pudesse separar só o livro de Gênesis, fazer uma edição só do livro de Gênesis,
Eu colocaria assim, o livro de Gênesis, Ariano Suassuna, com o Alto da Compadecida, não é? Para dizer, ou problema difícil de acabar, ou promessa difícil de cumprir. Né? Problema que não tem fim, ou promessa difícil de cumprir. Porque é poético. Colocaria Shakespeare, colocaria Drummond, para que as pessoas tivessem uma percepção de que isso é literatura. Isso é literatura. É literatura. Na sua mais alta expressão religiosa e espiritual. Por que a gente está frisando muito isso? Porque o livro de Gênesis, ele foi violentado, ele foi agredido por olhares embrutecidos. Eu lembro de uma poesia da Adélia Prado, que ela diz assim, né? Mais ou menos assim, uma citação livre, depois eu trago o texto mesmo. É uma poesia prece. Então ela tem um momento da poesia que ela pede a Deus para suavizar as brutalidades e violências da sua fé. Porque a nossa fé, ela pode ser bruta, violenta, desajeitada. Ela quer fazer um carinho, mas como um leãozinho que quer brincar e que não sabe que já tem garra, né? Então ele pula e te morde, mas brincar com um filhote de leão é uma brincadeira assim, tem que tomar cuidado, né? Porque ele morde achando que está brincando, de repente ele arranca a sua mão. Não tem noção das mandíbulas. Ele está brincando. Se ele estivesse mordendo, você não estava vivo. Não é? Ele está brincando. Mas aqui também. Gênesis foi submetido a um processo de interpretação e de leitura brutal. Brutal. Eu vou dar um exemplo. Só um. Quando Galileu Galilei começou a dizer, com base na observação de Copérnico e de outros, que de fato, nas suas observações, a Terra girava em torno do Sol, a igreja mandou uma intimação para Galileu, para ele se explicar. Como é que você explica isso? Olha, tem companheiros que já fizeram os cálculos matemáticos, observaram a órbita, estão chegando à conclusão de que a Terra que gira em torno do Sol. E eu estou com os telescópios aqui, já fiz umas observações, estou confirmando isso. Sabe o que disseram para ele? Mas isso está contrário ao livro de Gênesis. Então é o seguinte, não perca a sua cabeça. Você está delirando. Se você não retificar o que você está dizendo, nós vamos perder a sua cabeça para você. Basicamente era isso. Então Galileu, querendo dar continuidade aos seus estudos e não pretendendo morrer ali, naquele momento, ao contrário, por exemplo, de Giordano Bruno, que falou, então me mata. Então me mata. Mas aí no caso de Giordano Bruno já era um visionário, né? Porque ele já estava imaginando, inclusive, outros sóis
cada qual com seus planetas e seres vivendo nesses planetas. Aí realmente exagerou um pouquinho. E ele foi queimado vivo. Mas Galileu queria continuar pesquisando, disse, não, então não gira. Então não gira. Vai que eu estou errado. E dizem, quando acabou o julgamento, ele virou e disse assim, mas que gira, gira. Que gira, gira. Mas o curioso disso tudo, embora pareça engraçado agora, né? Que não é a gente que está no tribunal sendo inquirido, tribunal da Inquisição, não é a nossa cabeça que está a prêmio. O curioso é que eles tiraram conclusões sobre a rotação, sobre o movimento de rotação da Terra, com base no livro Gênesis. Mas como? Como que tiraram conclusões astronômicas de um livro poético, literário, cujo propósito é dizer para as pessoas que tudo que existe foi criado por um único Deus? Esse é o propósito do livro. É dizer que há um só Deus. E mais do que isso, esse Deus é Deus criador. Tudo foi criado por um ser. Essa é a mensagem central. E esse Criador está presente na sua criação. Dirige a sua criação. Acompanha a sua criação. E, pasmem, interfere. E muito. E muito. Interfere, atua, age. É isso. A mensagem central do livro é essa. Porque no imaginário dos povos existiam muitos deuses. O abismo era um deus, o trovão era um deus, vários deuses. Cada deus criou uma coisa. Então essa ideia de que tem um Deus só, de que ele criou tudo, era o suprassumo da inovação. Isso era uma coisa assim quase que inconcebível. Por que que era inconcebível? Porque no fundo o que o livro de Gênesis estava dizendo é: todo mundo está errado. Mas isso é duro de dizer. Porque todas as civilizações da Terra tinham seus templos, seus altares, um conjunto de sacerdotes que viviam dos sacerdotes, um conjunto de rituais e um sistema educacional que era coordenado pelos sacerdotes. Então, quando você vai chegar para um egípcio e dizer assim: olha, nós temos um novo livro aqui agora, escrito numa outra língua, não está em hieroglifo, não. Está em hebraico. Hebraico é a língua dos escravos. Língua de quem? Língua de escravo? Vocês escreveram um livro na língua dos escravos? E o que esse livro está dizendo? Olha, a notícia não é boa, não. A notícia não é boa. Mas o que está dizendo? Bom, ele está dizendo que algumas pirâmides assim, não tem muito sentido, porque são templos erguidos a deuses que não existem. Bom, então você está querendo que a gente tire as pirâmides e pare de adorar os nossos deuses. A proposta é essa.
E o que a gente faz com os sacerdotes? Bom, tem muitas ovelhas, né? Tem muito campo para plantar. Serviço não falta, né? Agora, sacerdote de Deus que não existe, não faz muito sentido, né? Então, nós temos que enxergar as coisas dessa perspectiva realista. É óbvio que isso gerou conflito. Quem vai lá assistir o filme Êxodo, do Ridley Scott, e aí a gente vai ver que o quanto de amor existia, o quanto de união, o quanto de entrelaçamento, e também o quanto de cisão, né? Então, no livro de Gênesis, quando Deus diz assim para Abraão, Abraão, sai da tua parentela e da tua família, sai de todo mundo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não é brincadeira, né? É você sair de todas as suas raízes para construir algo totalmente novo. E como é um problema que não tem fim, uma promessa difícil de cumprir, esse Deus não tem forma. Ele não é material. Você não consegue tocá-lo. E ele não mora e nem necessita de templos. Gente, dá para entender o tamanho do desafio? Porque não é um desafio que você vai para a Universidade de Harvard e coloca um conjunto de doutores, mestres intelectuais e propõe um desafio. Esse foi um desafio proposto para pastores e camponeses. Homens e mulheres comuns. Estavam ali comendo suas tâmaras, seus figos secos, tomando seu leitinho de cabra, comendo um queijinho de cabra, né? Um cordeiro ao molho de hortelã. Vivendo uma vida muito, muito, muito concreta, muito material. Então, quando você abre o livro e percebe a força poética do livro, a intensidade, a riqueza no uso das palavras, a sonoridade das palavras, a cadência rítmica das frases, quando você vê esse canto, não pode ser obra humana. De fato, é preciso reconhecer. Eu acredito que ao longo dos nossos estudos, cada vez mais nós vamos nos curvando a isso e vamos reconhecendo que esse livro ele foi inspirado. Assim como acontece conosco quando a gente abre a obra Paulo Estevão, psicografada por Chico Xavier, e você tem a absoluta certeza de que isso não é algo da terra, não é algo humano, e que isso veio lá de cima, mas muito lá de cima mesmo. E veio como uma obra que merecia o Nobel da Literatura. Com Gênesis é assim também.